Ah, Senhor, a palavra hoje é quando os pescadores não pescam. Então toma a nossa vida, toma a nossa vida. Nós somos os pescadores da vez. Por isso, enche-nos da tua presença, que não dá para fazer nada sem o Senhor. Mas enche-nos agora da tua presença. Move no nosso meio, traz coisas novas, não deixa a gente se acostumar não, com a mesma isca, com a mesma palavra, com a mesma pastora. Não, 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 porque lá fora os pastores são eles. Então nós estamos aqui só preparando para enviar, em nome de Jesus. Usa a nossa vida. E mais uma vez, ó Pai, eu quero te clamar, os filhos para casa, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus, pode se sentar. Glória a Deus. Quando os pescadores não pescam, esse é tema da pastora, né? Quando os pescadores não pescam, que eles gostam de uma coisinha mais bonita, mas eu não sei fazer. É o que o Espírito Santo sopra, Jair, é aquilo mesmo que vai. E a palavra de hoje, meus queridos, vem do olho da tempestade, do meio do furacão, de dentro da tempestade, quando eu e você precisamos ter o discernimento de salvar outros. Pastora, mas já não está fácil. Mas eu estou aqui passando o olho do furacão aqui dentro de casa. E papai está nos dizendo, tenha discernimento para salvar outros. Para ouvir a dor do outro. Para fazer parte da vida de alguém, quando a sua ainda não está completamente arrumada, organizada, bonita, glamurosa, do jeito que a gente gosta. Não é verdade? Então você está ali no olho do furacão e tem que ter o discernimento para olhar para o lado e ver a dor do outro. No meio da tempestade, orar e buscar para salvar a vida de alguém. E isso, queridos, não vem de mim nem de você. Isso aí é um esquema do céu. É o agir do céu que faz isso. A visão de misericórdia do Senhor para o povo é... eles são ovelhas sem pastores. A gente olha lá fora e fala, meu Deus, mata ele. E o Senhor fala, é ovelha sem pastor. Aí você fala, eu vou fazer o quê então? Vai ser o pastor da vez. Vai ser o pastor da vez. Ah, Senhor, leva ele, leva ela. E o Senhor olha e diz assim, são só ovelhas sem pastores. São só ovelhas sem pastores. Marcos 6, 31 a 34. Deixa eu pedir uma água aqui para os meus... Obrigada, filho. Marcos 6, 31 a 34. E ele disse-lhes, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, separado, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo nem para comer. E foram a sós num barco, em particular, para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir. E muitos os reconheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então ele começou a ensinar muitas coisas. Queridos, quando Jesus desembarcou do barco, quando ele desceu do barco, e viu uma grande multidão que já vinha acompanhando a pé do lado, o barco está lá, eu estou aqui, ele vai chegar, eu vou chegar primeiro. Só que quando a gente lê, ele estava no barco para ficar sós com seus discípulos. Ele estava no barco, Ju, para ficar afastado. Mas quando Jesus desembarca, quando ele vê aquela grande multidão, teve compaixão deles. Não somente ele ensinou, ele curou, ele passou o dia. E quando eu li isso, eu falei, ah, Senhor, ainda bem que esse versículo não foi escrito por mim. Glória a Deus, não foi eu que escrevi.
Ainda bem que milhares de pessoas não dependeram de mim. Num dia de cansaço, um dia que a gente quer ficar afastado, um dia que a gente não quer ver ninguém, um dia que a gente não quer tirar o pijama, principalmente receber alguém. Um dia que você não quer tirar o pijama, você não quer receber ninguém, é ou não é verdade? Você já emenda o dia com a noite. Tristeza, um dia que nós preferimos não encontrar absolutamente ninguém. É só eu ou você passa isso também? Vamos confessar pecado, não me deixa sozinha nesse barco não. Nem sustentar ninguém de forma alguma. Ah, pastora, preciso orar por pessoas. Não, gente, hoje não. Aí, pastor, eu vou levar alguém aí, queridos, hoje não. Ou mesmo ouvir uma pessoa. Às vezes o mesmo problema que você já ouviu e ouve. Não, hoje não. Tudo isso, queridos, eu faço num dia comum. Eu poderia dizer a vocês, eu sou chamada para isso. A receber pessoas, a ouvir pessoas. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço e eu não estou mentindo. Eu amo, eu fico ali, a Ladir tem que chamar, você não vem almoçar? Deu a hora, vem almoçar. Senão vou ficando. Eu gosto do que faço. Mas aquele dia que eu e você só queremos estar sós com os nossos amigos mais chegados. Aquele que não vai reparar se você está de pijama ou não. Principalmente depois de ter entrado num barco para justamente escapar da multidão. Pensa nisso. Principalmente no nosso dia mau, que só queremos companhia de amigos e amigos mais chegados. Aqueles que vão te entender e não vai medir, mas você, hein? Não existe o você. Ontem eu estava conversando com uma amiga, eu estava falando, só para te lembrar, minha querida, você é humana. Às vezes a gente esquece. Só para lembrar, amiga, você é humana. E dói mesmo. E dói mesmo. E se permita isso. Que só queremos a companhia de amigos mais chegados. Aquele dia que você não penteia o seu cabelo. Não é verdade? Só os amigos mais chegados chegam na tua casa e você permanece na maior cara dura, está tudo certo. Por quê? É de casa. São os filhos. São os amigos. Não é? Penteia seu cabelo, não troca seu pijama. Se fosse eu, pelo menos, com a sandália de Jesus naquela praia de Betsaida, os versículos seriam bem diferentes, pode ter certeza disso. E eu comecei a pensar naquilo e como é que eu escreveria esse versículo no dia que eu quero ficar sozinha com os meus. E você olha assim, tem uma multidão te esperando, o que você faz? E eu comecei a escrever. Eles eram como ovelhas sem pastores. Então, não seria eu, Denise, que levaria ao pasto, ou pelo menos ao meu pasto. Então eu mandaria eles voltar, cada um volte para o seu curral, por favor, porque eu quero mesmo é ficar sozinha. Eu iria escrever isso. Hoje não. Deixa eu te passar o telefone da Ju, liga para ela. Hoje não. Quando eu, Denise, pousar e vi uma grande multidão, eu iria resmungar algo como, ai, difícil conseguir um dia sozinha, um dia de paz, um dia de folga, estou cansada, quero mais uma ilha deserta. Talvez eu escreveria isso. Então, ela iria pegar ali as suas discípulas, escapar para um retiro espiritual. E lá, como uma grande crente, quando não tivesse ninguém, ia falar, obrigada, Senhor, pela tua paz. Mas o Senhor não fez nada disso. Ainda bem que não foi eu que escrevi. Ainda bem que quem está lá fora não depende de mim, não depende de você. Depende dele. Porque muitas das vezes nós não queremos pescar. Muitas das vezes nós não queremos pescar. Eu não teria tido ânimo, queridos, para ensinar, nem para ânimo para ajudar ninguém. Eu não teria tido nem vontade de estar com gente. Deixa eu te falar uma coisa, mas se a gente pensar bem, Jesus também não estava com vontade de estar com eles, é ou não é? Ai, pastor, isso é heresia. Não. Lê a palavra. Ele estava, ó, vem para cá, no deserto, sozinho, a sós, vem cá, vem cá. Jesus também, naquele momento, não estava fugindo de pessoas. Estava procurando ficar sozinho. Afinal, ele os deixou e foi para uma outra margem. Ele tinha toda a intenção de ir embora e ficar sozinho com seus discípulos. Então, queridos, o que aconteceu? O
que aconteceu? Por que mudou? O que mudou aí nessa trajetória? Por que eles não disseram para eles irem embora? E Jesus falou, não, eu estou aqui, presta atenção, eu estou aqui com os meus discípulos, aqui com os meus filhos, volta outra hora. Algo mudou. Algo mudou. O que fez mudar de ideia e passar o dia com aquelas pessoas que ele estava tentando evitar? A resposta está em Mateus 14, 14. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão. Essa é a palavra. Compaixão deles. E curou os seus doentes. Jesus teve compaixão. A gente precisa resgatar isso na igreja. Quando eu digo na igreja, é na minha vida e na tua vida. Mas eu não estou com vontade de falar agora. Mas compaixão. Por compaixão. Ele teve compaixão deles. Quando Mateus escreve isso, e eu procurei saber o que é isso. O que quer dizer essa palavra? Naquele momento, o que significa isso? Compaixão do povo. Ele não estava dizendo que Jesus sentiu uma pena casual. Ai, tadinho, né? Tá ruim mesmo, né? Mas dá para você voltar outra hora? Não, não. O termo é muito mais explícito, é muito mais profundo. Mateus está dizendo que Jesus sentiu a dor do outro, no seu íntimo. Ele sentiu a dificuldade de caminhar do aleijado. Quando ele viu o aleijado, ele sentiu a dor de caminhar do aleijado. Ele sentiu a dor do doente. Ele sentiu a solidão do leproso. Ele sentiu o constrangimento do pecador. Caí de novo, Senhor. O constrangimento do pecador. E quando sentiu a dor deles, não pôde deixar de curar e de ensinar. Por causa de quê? Da compaixão que o tomou. Pare de passar a margem, querida igreja. Para de passar a margem. Para de passar a margem, não é comigo. Depois eu vou orar, depois. Eu tenho uma amiga pastora lá no Brasil, você não pode pedir oração para ela. Não peça oração para ela. Ela para o que ela estiver fazendo, ela para onde estiver. Então vamos orar agora, porque depois eu vou esquecer. É agora. Eu aprendi isso com ela, não deixe para depois. Ore na hora que a pessoa pedir por oração. As necessidades daquele povo frágil e sem pastor o comoveram profundamente. Queridos, a gente não pode, como igreja do Senhor, passar à margem dos necessitados e não sentir dor. Não sentir dor. Ele ficou tão tocado, ele ficou tão envolvido pelas causas alheias, que se esqueceu das suas próprias necessidades. O que ele estava fazendo ali? Era para se isolar. Mas quando viu as necessidades, teve compaixão. E começou a curar outro, dar palavra para um, ensino para outro, e começou a mover sobre vidas. Ele ficou tão comovido com a dor das pessoas que colocou as suas dores para fora, para outro plano. Talvez seja isso, talvez seja por isso que Deus traz pessoas feridas para dentro do nosso mundinho. Pessoas feridas para dentro do nosso mundinho. Para quê, pastora? Para que você sinta a dor dela. Para que você sinta a dor dela. Talvez seja por isso que o Senhor traz pessoas com perguntas tão difíceis. Por que o Senhor deixou meu filho morrer? Por que o Senhor deixou meu casamento acabar? Aí vem para você essa questão, você não é filho de Deus? Não é você que fala sobre Deus? Então, me responda. E aí você se torna o grande intercessor daquela vida, porque você não tem resposta. E aí você vai, Pai, tem misericórdia de mim, me dá a resposta que eu preciso entregar a Ele. Você se torna o grande intercessor daquela vida. Toda a solidão e paz que buscamos, e nenhum serviço prestado à comunidade lá fora, sem pastor, equivale a um mundo de egoísmo. Eu vou falar novamente para que você guarde.
toda a solidão e paz que eu e você nós buscamos, e nenhum serviço prestado à comunidade sem pastor equivale ao meu mundo de egoísmo. Um pouco de solidão, porque todos nós temos, nós somos humanos. Um pouco de solidão e algum serviço prestado à comunidade sem pastor equivale a uma expectativa que algo pode acontecer. Por quê? Porque você se envolveu. Porque você tem a resposta. Quando você diz para alguém que não conhece Jesus, que vem orar, vem reclamar para você, eu vou orar por você. Aí, obrigada. Não, abaixa a sua cabeça, eu vou orar por você agora. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você corre no banheiro e fala, tem misericórdia de mim, me dá uma palavra. Eu preciso voltar lá e tem que ter uma palavra. Eu não posso deixar a pessoa embora assim. Quando você se envolve, quando eu e você, a gente se envolve, alguma coisa tem que acontecer. Porque o céu passa a prestar atenção. Tem alguém orando. Tem alguém orando. Uma história, querido, para ilustrar isso que eu estou falando. Um dia eu estava ali no meu escritório e eu recebi uma mensagem de uma pastora lá de São Paulo. E foi muito engraçado. E no relato dela, essa pastora, eu havia orado por ela um dia que, sinceramente, queridos, eu não estou aqui para mentir, que eu não me lembro. Não me lembro. Numa situação que ela disse que eu também não me lembro. Eu, pastora, sou eu mesmo? Sim. Naquela situação, no encontro que a gente participou, que eu também não me lembro desse encontro. Eu falei, pastora, no Brasil foram tantos, né? Lá na igreja tinha tanto movimento. Então, você orou para mim nesse encontro. Me marcou. Anos, ela está falando de anos atrás. Essa oração que não me lembro, fez efeito sobre a vida dela e ela guardou esse momento. Porque você pode orar e pode esquecer, mas a vida daquele que o Senhor moveu, não esquece. Ainda marca você. Naquela situação, Ana Cláudia participou comigo. Naquela outra situação, a Ju estava comigo. E a Ju esquece, a Ana Cláudia passa. Quando? Eu? Quando? Marca pessoas. E ela me dizia que na igreja dela tem um movimento de oração. Olha isso. E ela me convidou a participar, porque lá as mulheres da igreja trabalham pelo Zoom, entram pelo Zoom, mas também pelo YouTube que fica aberto e ao vivo para todo mundo. Resumo, eu estava sendo convidada a participar desse grupo lá no Brasil. Pastora, a gente quer que a senhora entre, que a senhora dê uma palavra. Eu amei, querido, o tempo de falar de Jesus é agora. Eu fiquei animada, eu fiquei feliz. Na hora. Eu me senti muito feliz. Só que aconteceu nesse meio do caminho a morte do meu pai, e meus sentimentos estavam completamente mudados no dia do evento. No dia do evento eu estava no Brasil e eu nunca podia imaginar isso. De estar no Brasil naquele dia. Com os sentimentos à flor da pele, tudo intenso. Um dia nada bonito, nada glamouroso, eu só queria ficar sozinha e curtir o meu luto. Fechada no quarto e ser a menina órfã da vez. Só. Não precisava mais nada, eu só queria ser a menina órfã da vez, ficar ali paradinha. Eu não queria ser pastora naquele momento, eu queria ser pastoreada. Eu tentei fugir, queridos. Eu tenho que contar isso a vocês. Eu tentei fugir, eu pedi amigas para realizar o evento no meu lugar. Eu liguei para pessoas, por favor, faça por mim. Por favor, entre por mim. Faça aí, realize esse trabalho por mim. São tantas mulheres esperando uma palavra. Eu não tenho nada para dar, amiga, me cubra. Aí uma falou, estou estudando. A outra falou, eu não vou estar em casa, eu vou estar fora de casa. Resumo, eu creio que Deus realmente não deixou que ninguém me ajudasse naquele momento. Não sobrou ninguém. Quando eu estava à procura de alguém ainda, vasculhando a minha agenda, não, eu vou achar uma pastora para entrar. Aí chega no meu zap, queridos, pastora, sua foto ficou bonita, a senhora gostou? Parei de procurar. Não dá para trocar minha foto por ninguém agora. Parei de procurar. Amém, Senhor, me dá força. Parei de buscar outra pessoa. E assim foi. Elas me passaram o tema, que era Dorcas, falar sobre uma pessoa que fazia tanta falta no servir, que mandaram chamar Pedro,
porque não aceitaram a morte de Dorcas. Falei, eu vou ter que servir também, né? Eu preguei com uma voz trêmula, chorosa, né? E no meio da palavra, havia muitas mulheres intercessoras naquele evento. Um evento de intercessão, queridos. Muitas mulheres intercessoras. Então, naquele movimento, e você sente, quando tem ali, é mais um culto, é mais uma reunião, ou tem um mover de Deus ali naquele meio. E eu senti, tamanho era o mover de Deus, que eu comecei a pedir oração por uma outra amiga, por uma pastora, que no dia anterior eu tinha estado com ela, e ela me contando a situação que ela estava. Ela está com uma doença chamada ELA, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Uma doença terrível. Um diagnóstico de 2 anos de vida. Os membros do corpo todo enfraquecido, os músculos paralisando. Casada com 3 filhos e só Deus. E naquele ambiente ali, eu senti no ambiente de intercessão, de mover de Deus, só me veio à mente a amiga do dia anterior, que eu tinha conversado com ela. A minha dor não veio sequer na minha mente. Eu estava pedindo por alguém vivo e não chorando por alguém morto. E naquele ambiente eu comecei a falar, olha, eu tenho uma amiga que precisa do mover de Deus. Só, queridos, pasmem, o que eu não sabia é que no meio de toda aquela gente que estava assistindo pelo YouTube, uma pastora, uma médica que só trabalha com essa doença. A minha dor por um instante foi esquecida, abafada pela dor de uma amiga que está viva e vai permanecer viva. Mas precisa da intervenção de Deus. E foi assim que eu não sabia que no meio todas aquelas intercessoras, e essa médica entrou em contato com a líder lá em São Paulo e falou assim, aquela pastora que pregou, ela pediu sobre alguém, me dá o telefone dela, ou então pergunta para ela qual é o telefone dessa pastora que está precisando. Tinha o mesmo nome dela, Diana, as duas. Uma com veredito de morte, a outra com a mesma doença, mas médica, e o Senhor curando, tempo a tempo. Oh, queridos, até ali eu pesquisei. A mãe dessa jovem pesquisou também. Ela é filha da Ju, pastora Ju, da Inglaterra. A Ju pesquisou também. Alguma coisa, alguma cura. A gente queria dar para ela alguma coisa. Olha, fulano foi curado. Nós não achamos nada, Ana Cláudia. Nada, ninguém. De repente entra essa pastora. Não é contando a história de ninguém, é contando a história dela. O meu medo, Diana, era que o meu filho que casou não entrasse, eu não tivesse condição de entrar, porque vai paralisando todo o corpo da pessoa. Era que o meu filho que ia casar, na época, eu não tinha condição, não teria condição de entrar com ele na igreja. Mas olha aqui a foto, eu entrando com meu filho, justamente o que a minha amiga tinha medo. Meu filho vai casar. Eu não vou entrar com ele, só na mente dela. E Deus, só ela e Deus sabia aquilo. Queridos, não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre aquilo que você está passando. Não é sobre o nosso mundinho egoísta. É sobre ovelhas sem pastores. E pastor que não precisa de microfone. Pastor que tem vida. E se não tiver uma palavra naquele instante, sabe orar e sabe pedir a Deus. Me dá uma palavra. Às vezes você está naquela situação e chega alguém numa situação igual e você diz assim, o que eu vou dizer para ela? O Senhor nem fez na minha vida, o que eu vou dizer para ela? E você vai dizer, Ele é capaz. É possível. O meu Deus pode. O meu Deus pode. O que eu fiz por obrigação, eu fiz por obrigação. O que eu fiz por obrigação, sem vontade alguma, de luto, porque ninguém aceitou fazer no meu lugar, senão eu tinha, Deus abriu uma porta de esperança a uma amiga querida para a vida, quando eu não queria fazer, porque não depende de mim. A palavra
Está acima de você, da tua vontade, do teu eu, do teu ego. Jesus ficou tão comovido com a dor das pessoas que colocou as suas dores em segundo plano. Ele se comoveu. Eu estava tão sensível que pensei comigo mesmo, eu não tenho nada para entregar nesse dia. E queridos, não tinha mesmo. Mas a dor do outro é sempre aplainado pela palavra de Cristo. Quando você pegar alguém com dor, não se esconda. Não se esconda. Nada como ficar confinado num quarto, quieta, sem falar com ninguém, num dia triste, calada, quietinha, mas os planos de Deus era colocar em prática a ajuda que aquela pastora precisava. Eu tinha tanta gente para usar, não é você mesmo, mas Senhor, eu quero mais é ficar aqui. Vai lá. Aí ela falou para mim assim, quando a pastora ligou para ela, falou, ela mudou até o semblante, ela tem o mesmo nome que eu. Olha o que Deus fez, né? Aí eu fiquei olhando para ela assim, ela falou, se você veio aqui só para isso, minha amiga, já tá bom. Você já fez o seu trabalho, pode ir embora. Porque ela mudou o semblante. Porque trouxe a ela esperança. Algo terrível, queridos. Glória a Deus, os planos do Senhor não é ficar comigo deprimido, não é ficar com você no quarto deprimido. Ah, glória a Deus, porque não é esse. O Espírito Santo nos ajuda a enxergar a nossa verdadeira natureza. Pergunta para o teu irmão, qual a sua verdadeira natureza? Qual a sua verdadeira natureza? Deixa eu te dizer, somos pescadores que pescam. Somos pescadores que pescam. Quando ele precisar de algo, quando ele precisar de alguém, você é o pescador que pesca. Você é o pescador que se envolve, que pesca. Quando aqueles que são chamados para pescar não pescam, aí é o problema. Eles brigam até com Deus, o Criador de todos os mares. Quando eu sou chamada a pregar e não pesco, eu brigo com Deus. Quando a energia destinada para ser usada externamente é usada internamente, provavelmente eu e você nós vamos explodir. Porque toda a tua energia, toda a tua raiva é para ser usada lá fora. Satanás, de novo, aqui, debaixo dos meus pés. Quanto tempo você não coloca ele debaixo dos teus pés? Não, a gente está aqui brigando, tentando para ver se consegue alguma coisa. De novo, aqui, para debaixo dos meus pés, em nome de Jesus, os filhos para casa. Não roube meus filhos, mas amplia a visão. Em vez de lançar a rede, atiramos pedra, sem a menor paciência. Por quê? Nós não estamos pescando. Em vez de estender a mão para aqueles que nos ajudaram, apontamos os dedos acusadores. Em vez de sermos pescadores dos perdidos, nos tornamos críticos dos salvos. Por quê? Fica todo mundo aqui dentro. Nós somos uma família, fechou a porta, somos só nós. Que isso, querido? Nós somos pescadores. Nós somos pescadores, aonde você estiver, você é pescador. Em vez de ajudar os feridos, ferimos aqueles que nos ajudaram. Por quê? Fecha a porta e fica só a gente, para ver se a gente não começa a brigar. Essa cadeira é minha? Eu cheguei primeiro? Não, eu cheguei primeiro. E todo prantinho, que ele tem um resultado de colheita. Podemos nos tornar o tipatinhas da igreja e ajuntar tesouros na terra. Tipatinhas da igreja, tem a igreja mais bonita da cidade e com a vida espiritual como uma farsa, sem pesca. É uma vida espiritual, é cesto vazio. Cadê o teu cesto? Está vazio. Você pescou quantos essa semana? Nenhum. Será que você não passou por ninguém que estava com dificuldade? Mas eu estava tão preocupado com os meus sentimentos, pastora. Eu estava tão... Olhos arregalados e atento, procurando defeito nos outros. Ignorando os defeitos que estão bem debaixo do nosso nariz. É ou não é? Dedos tortos. O pastor está com o dedo torto. Né? Ele deu lá um probleminha, ficou com o dedo torto. Dedos tortos que ignoram pontos fortes das pessoas e apontam para os pontos fracos. Ah lá.
Ah lá. Seu dedo é torto, querido. Igreja dividida, caros amigos, irmãos em Cristo, meus queridos, gera testemunhos fracos. Igreja dividida. Testemunho fraco. Coração partido gera guerras individuais. E nessa vibe, infelizmente, os pobres não são alimentados. Os confusos não recebem uma palavra, um aconselhamento. Os perdidos não são alcançados. Por quê, pastora? Porque aqueles que são chamados para pescar não pescam. Eles brigam, se debatem entre si. Agora deixa eu te contar outro lado do peixe. Quando aqueles que são chamados para pescar, pescam, eles prosperam. Você pode dar um glória a Deus aí? É para encher a igreja, pastora? Não. Quando aqueles que são chamados para pescar, pescam, eles alimentam uns aos outros. Não há dificuldade no nosso meio, não há ninguém em dificuldade, porque um alimenta o outro. Nada como resolver um caso de reclamação, de lamúria, de desconforto, deixando tudo para mais tarde, passar a priorizar o outro. O outro. Quando ainda o seu problema não foi resolvido. E você começa a orar por alguém. Eu não estou dizendo para você se anular, queridos. Falei isso? Não. Mas não seja também egoísta. Crente egoísta. Olhando apenas para a sua própria necessidade. Nada como resolver um caso de tristeza com um projeto de cuidar de alguém. Dar atenção ao caso e à tristeza de alguém. Nada como restaurar a expectativa de uma melhora. Apenas uma visita numa enfermaria. Naquele canto, aquele que já está esquecido, porque você sabe conforme vai passando os anos e a pessoa não sara, vai diminuindo as visitas. Vai diminuindo. Aí, de repente, você chega cheia do Espírito Santo. Eu só vim orar pela senhora. E você vai esquecer de todo e qualquer problema. Nada une o soldado melhor do que uma tarefa de uma guerra em comum. Lado a lado, ombro a ombro. Se a gente não entrar em uma guerra, a gente começa a apontar os nossos dedos. Você não faz parte do corpo quando seus pastores choram e gemem. E você nada. Quando uma família aqui dentro chora e geme por um filho, por uma perda, e você, nada. É filho do Jairo, né? O problema é dele, o problema é dele? É filho da Gleice, o problema é dela? O problema é nosso. É filho da pastora, o problema é dela? É nosso. Por quê? Somos um corpo. E se machucar lá, todo o corpo sente. Precisa sentir. Se você não está sentindo, levanta a tua mão hoje e fala, eu te aceito de novo. Eu te aceito de novo. Se você é atacado, queridos, todos sentem. Deixa o soldado dentro do quartel. Sem um tempo de linha de frente. E veja o que acontece com as atitudes dele. Os soldados preparados. Não é gente despreparada, não. É preparado. Inventa motivo para reclamar. A beliche está dura demais, pastora. A comida está fria demais. A liderança é dura demais. A companhia, essa minha irmã é rançosa demais. No entanto, coloca esse mesmo soldado preparado na trincheira e deixa ele desviar de alguma bala. Bala perdida, pastora? Não, bala que está apontada para a cabeça dele mesmo. Para ver se ele não fica esperto. Agora eu tenho algo a perguntar. Se a oração do teu irmão depender de você, como é que vai ser? Se a sua vida depender da oração de alguém, está resguardada? Se a vida do pastor depender de você, está resguardado ou está aberto? Se a vida da igreja, está resguardada ou está aberta, Denise? Como é que está? Quando a gente coloca ombro a ombro, aquilo que parecia um quartel passa a ser um lar, um refúgio, um lar. Entrar numa guerra pela oração, como uma oração, dependendo da vida do outro, queridos, precisa ser resguardado. Você tem que aprender a orar pela tua igreja.
E quando você começar a orar pela tua igreja, o Senhor vai começar a te dar nome. Aquele irmão, o Senhor nunca cumprimentei, nem nunca falei, não sei o nome dele, sabe? Mas o Senhor sabe. Eu guardo, eu protejo. Senhor, eu coloco o meu irmão agora debaixo do sangue do Cordeiro, a casa dele, a vida dele. Eu não sei qual é os planos, Senhor, mas agora eu cubro em nome de Jesus. Mas a nossa oração, muitas das vezes, fica, me dá dinheiro, me dá condição, eu quero emprego, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. O ano vai se passando. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Uma vez nós pegamos uma Bíblia, não estou acusando vocês, querido, estou falando da gente, tá? Tudo que eu falo de mim mesmo, né? Conforme nós. Nós pegamos uma Bíblia antiga nossa que nós tínhamos e todo pedido de oração era financeiro. Não é verdade? Todo. Só a Ju, que havia anos, que era a mesma coisa. Financeiro, financeiro, financeiro. Mas que porcaria é essa? Parece que caiu a ficha ali. Será que eu não tenho outra vida? Eu não tenho outra área? Será que Deus não pode mover? Tira os olhos disso em nome de Jesus. Começa a orar por alguém. Começa a cobrir a casa de alguém. Interceda por alguém. A cama fica ótima, a comida é ideal, a nossa liderança é super corajosa, a companhia do meu irmão, aquele que ora comigo, aquele que me vê crescer, ele se alegra em me ver crescer. Por quê? Porque ele ora por mim. Essa companhia será sempre empolgante. Quando aqueles que são chamados a pescar, pescam, eles prosperam em tudo, e Jesus sabia disso. Quando chegou a Betseba, estava triste, cansado, ansioso, para ficar sós com seus discípulos. Esse era o quadro. Perdeu seu amigo João, João tinha sido decapitado. Nesse mesmo capítulo você lê tudo isso. Jesus pregou na cidade, não foi bem recebido. Ele viu, ele compartilhou com as dores dos seus discípulos, foi rejeitado na sua terra natal. Ninguém teria censurado se ele tivesse dispensado a multidão pela segunda vez. Sabe o que é, gente? É que hoje eu não estou bem. Hoje eu não estou bem, vocês voltam amanhã? Ninguém teria criticado se tivesse dispensado o povo com um gesto sequer. Mas ele não fez, queridos. Ele ensinou, ele curou, ele alimentou a multidão sem pastor. E nós temos uma multidão aí fora sem pastor. O nosso ego precisa ser esquecido. Outros precisam ser servidos. E o nosso estresse aliviado. E a nossa fé aumentada quando você vê, meu Deus, eu orei, Senhor, não é que o Senhor fez mesmo? Não é que o Senhor falou mesmo? Igreja do Avivamento, anote isso. Da próxima vez que os desafios lá de fora, lá do teu trabalho, tentarem você a fechar a porta e ficar dentro de casa, fique tempo suficiente para se aquecer e preparar a sua rede. Porque a hora que você abrir a tua porta é para pescar. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para ficar dentro de casa ali. E depois que você sair, pesque. Quando aqueles que são chamados para pescar não pescam, eles brigam, eles se perdem. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração